Olá, crianças, vamos para mais uma aula. Vamos ver qual é o conteúdo de hoje. História. Então, vamos trabalhar com o conteúdo de história, o conteúdo estão nos livros de vocês, né? E também nos vídeos que a Jane enviou nas aulas, né, anteriores. Então, vocês vão fazer sempre pesquisas lá nos vídeos, no livro de vocês, para responder as questões. Vamos lá, então. Então, eu trago para você aqui um texto, o primeiro texto que está aí na atividade avaliativa de vocês, de história. E eu vou ler com vocês acompanhem aí. Então vamos lá. Em vários povos antigos, todas as decisões sobre a vida das aldeias eram debatidas pelos líderes das famílias mais influentes. Antes das pequenas aldeias virarem grandes cidades, a família tinha um papel fundamental nas comunidades. Com o crescimento populacional e a necessidade de expansão das aldeias, ocorreram choques de interesses entre as comunidades que disputavam entre si terras e recursos naturais. Os chefes de famílias, que lideravam e consequentemente venciam as disputas entre as aldeias, ganhavam prestígio dentro e fora de sua comunidade, de forma que, com o tempo, controlavam além de suas aldeias vizinhas, se tornando centralizadores do poder local. Então aqui a gente está trazendo o texto, né, que vocês então vão responder as questões baseadas no texto. As questões seguem a seguir. Segundo o texto, as disputas entre as comunidades tinham grandes interesses. Quais eram? Então aí vocês vão rever lá no texto as disputas entre as comunidades. Voltando aqui o texto, vocês vão ver quais eram as disputas entre as comunidades, certo? Então aí vocês vão procurar no texto, podem até sublinhar no texto, então marcar aí e escrever nas linhas que seguem aí na questão número 1. Durante muito tempo, os seres humanos desenvolveram formas de dar sentido ao desconhecido. Por isso, atribuíam aos deuses eventos que não conseguiam explicar. Sublinhe quais eram esses eventos. Então, nós temos 3 itens aí. A chuva e o calor, o frio e a tempestade, o fogo e as nevascas. Então, aí entre esses itens, quais eram então os eventos, né, dos deuses, que atribuíam aos deuses que não conseguiam explicar? Então, eles sempre procuravam, né, desde muito tempo, os seres humanos, entender o que acontecia, né, na natureza. Então, eles procuravam os deuses como sendo os indicadores, né, dos eventos. Então, o que era que eles poderiam fazer? O que era que eles buscavam para entender? Terceira questão. No Brasil, atualmente, existem 3 poderes que controlam e organizam setores da sociedade, como a saúde, a educação, a economia e a política. Quais são esses poderes? Pois pesquisando lá no livro de vocês, nos vídeos também que foram passados para vocês, vocês vão ver então quais foram esses poderes, quais são esses poderes, né? Que controlam e organizam os setores da nossa sociedade, né? Que trabalha, por exemplo, a preocupação com a saúde, com a educação, com a economia e a política, né, do nosso país. Olhem no mapa do Brasil agora, a linha que dividia as terras entre os países da Espanha e de Portugal, onde garantia que um não poderia ocupar as terras que pertenciam ao outro. Tal divisão significou um tratado luso-espanhol, que tinha como nome, então, vocês vão marcar o item certo para o nome que foi dado, então, a essa divisão entre Portugal e Espanha, que está aí colocada no mapa, está mostrando no mapa. O que significou essa linha imaginária, né? Então, nós temos 3 itens. Temos o Tratado de Tordesilhas, temos o Governo Geral e as Capitanias Hereditárias. Então, vocês vão marcar o item que responde à pergunta do que se refere essa linha imaginária na divisão entre Portugal e Espanha. Texto 2. Os primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza, que ele atuou de 1549 a 1553. Também teve Duarte da Costa, que atuou de 1553 a 1558. E Mendes Sá, que atuou entre 1558 e 1572. Esses governos tinham objetivos em comum. Ainda contavam com mais 3 governos, que eram o Provedor-Mor, o Ouvidor-Mor e o Capitão-Mor. Baseado nesse texto, vamos responder as questões. Sobre o trecho do texto, escreva os objetivos dos governadores gerais na época da colonização do território brasileiro. Então, aí vocês vão responder nessa linha o que está pedindo sobre os objetivos. Texto 3, leitura de imagem. Observe a imagem ao lado e responda. Então, nós estamos vendo aí essa imagem, né? Vocês observem direitinho sobre a imagem e vamos responder. Que atividade econômica está representada na imagem?
Então aí a gente está vendo aí uma imagem que vocês, de acordo com a visualização de vocês, vocês vão escrever aí o que vocês estão entendendo, compreendendo na leitura dessa imagem. Sétima questão, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então nós temos aí, primeiro, número 1, Maranhão, 1684. Número 2, Minas Gerais, 1708. Número 3, Pernambuco, 1710. E o número 4, Minas Gerais, 1720. Então, o que ocorreu em cada um desses estados no Brasil? Foram revoluções, né, que ocorreram nessas épocas, né, basicamente nos séculos 17 e 18, né, em que vocês vão então corresponder de acordo com a primeira coluna. Revolta de Filipe dos Santos, Guerra dos Mascates, Guerra dos Emboabas e Revolta de Beckman. Então vocês vão então assinalar com os numerais corretos, 1, 2, 3 ou 4. Texto 4, leitura de imagem. Olha a imagem desse herói. Ele é o principal personagem da Inconfidência Mineira. Escreva o nome de como ele ficou conhecido. Então aí nós temos a imagem desse herói muito importante na história do Brasil, né? Ele lutou pela libertação, né, dos brasileiros com relação a Portugal, né? Então ele fez grandes lutas, né? Ele fez grandes movimentações, né, inesquecíveis até os dias de hoje. E aí esse daí é um herói para a nossa história do Brasil, né? É assim que ele é reconhecido. E no dia dele, na comemoração, ele é homenageado no Brasil inteiro, nacionalmente, né? Sobre a luta dele, a pessoa que ele representa para o nosso Brasil. Então vocês vão então escrever aí o nome dele, como ele ficou conhecido, certo? Pesquisem nos livros, então vocês vão responder aí. E aí a gente conclui a nossa atividade avaliativa, né, de história, certo? Peço que vocês façam tudo com atenção, pesquisem nos livros para sempre tirarem as dúvidas, certo? E eu deixo aqui você